Hoje eu vou começar a montar o quadro de suspensão novinho da Igasa para o Fuscati, tá? E eu já estou com todas as peças aqui, não somente para facilitar o meu serviço, como para facilitar a demonstração de quem for fazer uma montagem dessas. Eu tinha aqui na oficina uma suspensão usada também, e foi onde eu consegui tirar os 2 feixes de mola, que estão em ótimo estado, e os 4 braços de suspensão que a Bianca já frisinhou de amarelo, que são as cores da CWB Autopeças, que é onde você vai encontrar esse quadro de suspensão. A gente já apresentou ele na nossa visita na Igasa, eu já fiz uma apresentação aqui no passado, mas agora a gente vai mostrar mais uma vez vamos dizer, o diferencial dele. Quando uma suspensão apresenta problema, ela pode ter problema nas buchas que ficam aqui ou rolamentos, tá? Existem na suspensão do 1600 um rolamento em cada extremidade dessa daqui. No caso da do 1300, que é essa daqui, a gente tem buchas. Esse é o primeiro diferencial. Na suspensão da Igasa, a gente tem rolamentos em todos os tubos, seja do 1300, seja do 1600, no tubo superior e no tubo inferior. O que a gente vai fazer aqui é a montagem de um quadro encurtado. Então, como a gente tem a manga da EMP no Fuscati, que joga a grosso modo 2,5 cm a roda para fora, tanto de um lado quanto de outro, a gente acaba ficando com a bitola dianteira 5 cm maior ou 50 mm, e isso, além de esteticamente ficar esquisito, porque fica um pedaço do pneu para fora, do paralama, e a gente não tem o que fazer a respeito disso, a gente perde a geometria do braço Pitman. O braço Pitman é aquela peça que, quando você vira o volante, vai fazer com que a roda interna ela tenha um raio menor de curvatura do que a externa. E quando você virar para o outro lado, a mesma coisa. A roda interna ela vai ter um raio menor de curvatura do que a externa. Se as duas tiverem o mesmo raio, uma das rodas vai ficar arrastando no chão, ou a dianteira, ou a interna, ou a externa, mas na prática você vai perder estabilidade. No caso do Fuscati, a gente, como perdeu a geometria, não é perceptível, vamos dizer, essa perda de estabilidade, pelo menos no nível que eu consigo dirigir o Fuscati, mas esse quadro, ele já vem reduzido 25 mm de um lado e 25 mm do outro. Então, um quadro original da Volkswagen, desse ponto até esse, ele tem 867 mm, esse daqui ele é encurtado em 50 mm, então ele tem 817 mm. Além do quadro encurtado da Igasa, a gente optou por montar um quadro com a catraca. Particularmente eu sou contra você pegar um carro e simplesmente rebaixar ele pela catraca, porque se você fizer apenas isso, você vai perder boa parte da tensão da mola, você vai acabar sobrecarregando outros componentes da suspensão. O problema é que muitas vezes a pessoa vai ao extremo, ela quer rebaixar o carro o máximo que der. Tá? Então isso vai afetar a dirigibilidade, vai afetar uma série de coisas, muitas vezes em nome somente da estética. No nosso caso específico, eu vou usar a catraca para fazer um ajuste fino da altura que eu quero deixar à frente do Fuscati. Lembrando que quando eu montei a manga rebaixada, ele baixou tanto à frente e o pneu ficou para fora, que eu acabei tendo que usar o amortecedor com aquela mola helicoidal externa para que o pneu não pegasse no paralama. Tá? Então, do ponto de vista da dirigibilidade, ele não está na configuração ideal. A frente está muito dura em relação à traseira. A minha expectativa com esse quadro, além de recuperar o meu ângulo do braço Pitman, a minha geometria do braço Pitman, é garantir que eu consiga, uma vez que o pneu vai estar devidamente escondido dentro do paralama, eu não vou ter o problema dele pegar na borda do paralama, e aí eu vou conseguir fazer o ajuste fino aqui na altura que eu quiser deixar o carro. Então aqui a gente tem um quadro da minha escolha, encurtado e com catraca. Se você quiser, vai ter um encurtado sem catraca. Se você quiser, vai ter um na medida normal com catraca, na medida normal sem catraca. Isso vale para a suspensão do 1300 de embuchamento, como para a suspensão de pivô do 1500 ou do 1600 ou mesmo da Brasília. Tá? Então você tem aí no mínimo 4 configurações: a original, a encurtada,
a original com catraca, a original somente encurtada e a completa, a encurtada com a catraca, tá? Então, para que eu possa fazer essa montagem, eu poderia ter desmontado o meu eixo, poderia ter aproveitado os meus braços de suspensão e os meus feixes de mola. Para fazer um vídeo mais objetivo e mais caprichado, eu optei por já dispor dessas peças no momento que eu for fazer essa montagem. Com um detalhe, esse talvez o mais importante do que a estética, do que a questão da altura. Aqui não existiu nenhum retrabalho nesse tubo, não foi soldado, não foi encurtado, não perdeu a geometria. Se vocês acompanharem o nosso vídeo da visita na Igasa, vocês acompanharam passo a passo como foi fabricado esse quadro de suspensão. Então isso vale não somente pelo fato dela não ter sido encurtada aqui, como principalmente por ela não ter sido cortada aqui no meio para adaptação da catraca. Esse já é um tubo superior e o inferior que já vem com o suporte para a montagem da catraca no lugar. Então aqui com certeza vai igualar ou mesmo superar a qualidade e a segurança da peça original. Só que a gente vai ter um problema, e esse eu acredito que vai ser o mais difícil para eu fazer a montagem. O quadro foi encurtado em 50 milímetros, só que eu vou usar um feixe de molas que ele não foi encurtado, e a gente vai precisar encurtar, porque não existe um feixe de molas já encurtado. Eu nunca fiz isso, vai ser a minha primeira vez, eu não sei o quanto eu vou sofrer para fazer esse procedimento. Antes de começar a fazer isso daqui, eu quero mostrar as outras peças que vão compor o eixo, além dos braços e além dessas travas aqui que vão prender a peça da catraca aqui propriamente dita, das porcas e contraporcas. A gente vai precisar usar esses retentores. E eu acredito que o único fabricante do retentor verdadeiro que é usado nessa suspensão é a Sabó. E por que eu falo isso? Porque muita suspensão recondicionada que a gente vê, a gente percebe que eles colocam simplesmente um anel de borracha aqui que passa muito longe desse tipo de retentor. Então, só como referência, o retentor que a gente vai usar na suspensão do 1300, que é a suspensão de embuchamento, é esse daqui, tanto o superior quanto o inferior. Então ele é o Sabó 1276. Tá? Esse daqui, 4 peças dessas vão garantir a vedação dos tubos aqui na suspensão do Fuscati. Caso a gente tenha uma suspensão de 1500 ou de 1600, no braço inferior, na parte de baixo, a gente vai usar o 1289. A suspensão do 1500 ou do 1600, ela tem um rolamento na parte de baixo, e eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele tenha uma bucha na superior, tá? E do original. No caso da Igasa, além dela já vir com 4 rolamentos, independente do modelo da suspensão, basta você saber identificar o modelo de retentor que você precisa. 1289 para o braço inferior na do 1600, 1276 2 peças para o braço superior e 1276 4 peças para esse daqui que a gente vai usar. Bom, eu estou com um feixe de molas aqui na minha mão, esse daqui é o superior, tá? Eu não sei identificar visualmente a diferença do superior para o inferior. Eu falo que ele é o superior porque ele saiu do tubo superior da outra suspensão. Então aqui, onde a gente percebe essas pequenas marquinhas, é onde ele vai ficar preso bem na parte central do quadro de suspensão, ali onde a catraca vai atuar. As 5 lâminas, até aqui onde eu estou com a mão, elas vão atuar no momento que a suspensão forçar, elas vão atuar como uma mola, como um conjunto, na verdade, de molas. É por isso que é chamado o feixe de molas. Tá? Qual que é o desafio? Aqui na extremidade, eu também tenho pequenas marcas que, incrivelmente, é só isso que vai segurar o braço da suspensão na posição, tá? Todo esse conjunto vai montado aqui e o parafuso que vai apertado aqui é o que vai prender esse conjunto aqui para ele não sair. Claro, vai ter a manga, vai ter o braço de cima, todo mundo se ajudando ali. Mas se a gente for parar para pensar nisso, assusta um pouquinho às vezes. A Bianca está mostrando dentro do tubo
O que eu estou mexendo aqui é a peça com uma seção quadrada que recebe o feixe de molas. Agora eu vou apertar o parafuso. Eu não sei se ele já está aparecendo, mas essa pontinha que está aparecendo cônica é o que vai travar o feixe de molas na posição. Então o feixe de molas ele é preso aqui no meio, travado pela catraca na posição que você escolher, ou no caso do Fusquinha original, sem movimentação dessa seção quadrada, e na extremidade é onde vai os braços que vão fazer a força. Então a força da mola ela está aqui dentro da metade do tubo até a extremidade para cada um dos lados. Você considera que você tem 4 subconjuntos: direito, esquerdo, superior e inferior. Bom, o que eu vou tentar fazer agora, e eu digo tentar porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, colocar as 5 lâminas para que elas saiam ali. Eu tenho a conveniência de já ter feito a limpeza do feixe de molas, que estava muito sujo antes da gente começar, quando eu tirei da outra suspensão, ali no nosso ultrassom da Motor Clean. Por isso que está nesse estado maravilhoso. Então não preciso nem de luvas para fazer essa etapa da operação. O que eu pretendo fazer para tentar facilitar o meu serviço, uma vez que eu não vou conseguir encaixar os 5 lá dentro, existe uma alternativa de amarrar com um pequeno barbante a ponta para você conseguir encaixar. Eu quero ver se eu faço de outra forma, sempre prestando atenção aonde que está a marca aonde vai encostar o parafuso. Eu vou colocar os dois, que são os das extremidades. Se eles atravessarem e forem até ali, e já foram, agora tá fácil, porque agora aqui no meio eu consigo colocar esses 3. Nossa, se isso der certo eu não vou nem acreditar que foi tão fácil. Vou tentar pôr um por vez. Tudo bem, prontinho. Já passei os 5. Eu vou apertar agora o parafuso, não em definitivo, para deixar o feixe mais ou menos na posição, igual aqui, ó. A gente percebe que está movimentando, eu movimento aqui, mas se eu precisar fazer a força, eu já não tenho força, não tem como a gente movimentar isso com a mão. Vou puxar um pouquinho para a extremidade para eu mostrar, para a gente marcar aonde exatamente eu vou precisar cortar. Bom, aqui a gente tem um detalhe da montagem da catraca. Como eu alinhei os feixes com esse rebaixo aqui para montar na parte da catraca ali, se eu vier com a ponta de eixo e encaixar ela aqui, ela vai ficar 90 graus deslocada para cima. Eu preciso fazer o seguinte aqui, eu preciso voltar no sentido horário 90 graus para ela ficar na posição original dela. Qual é o problema nessa situação? O meu parafuso que vai travar o feixe de molas aqui, ele não vai mais pegar em todas as lâminas individualmente, um pouquinho cada uma. Ele vai pegar em cima de uma e vai prensar todas. A mesma coisa do outro lado. Então, considerando que o que mantém o feixe na posição é justamente, o que mantém o braço na posição, ele não sai do Fusquinha, é justamente esse parafuso encaixado aqui, eu prefiro inverter o feixe no momento que eu for fazer a montagem definitiva, para a gente ter esse parafuso prendendo o feixe de um lado, o outro prendendo o feixe do outro, e talvez o lugar que ele vai ficar com uma fixação menos nobre, vamos dizer, do que as das extremidades, é aqui no meio, que vai ficar uma lâmina prensada na outra. Mas de qualquer forma, essa é a melhor alternativa. A gente garante que as extremidades, uma vai estar segurando a outra. Bom, o que eu preciso garantir aqui agora, eu vou terminar de colocar o braço e a gente vai perceber que são aproximadamente 25 milímetros aqui que sobram de lâmina. Olha, aqui eu tenho 25 milímetros, aqui eu tenho 25 milímetros da lâmina que está mais saltada ali, elas não estão perfeitamente alinhadas, mesmo porque o parafuso central ali não tá apertado, mas basicamente é isso que a gente vai precisar fazer. Não só tirar 25 milímetros de cada uma
dessas lâminas, como também tentar replicar esse rebaixo que cada uma delas tem. Não somente 5 vezes aqui nessa extremidade, mas 5 na outra, 5 na extremidade do feixe de lâminas inferior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O importante é a gente considerar que tem que ficar uma pequena folga aqui. Afinal, a gente pode até fazer a montagem do retentor agora. Vou encaixar o retentor aqui. Bom, o retentor vai ficar aqui. Então, basicamente, o que a gente tem que levar em consideração? Os 25 milímetros que o quadro é encurtado. Tá? Então, a gente vai respeitar isso no momento de cortar o feixe e no momento de fazer esses pequenos rebaixos. Bom, eu pelo menos acho que eu cortei na medida certa. Eu vou tirar agora as duas lâminas externas. Foi mais fácil, eu acho, que fazer todas presas. Vou tirar as duas externas para que eu consiga rebaixar um pouco mais essas três aqui. Bom, eu acho que eu vou ter que dar mais uma rebaixada, mas antes de me preocupar com isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali desse lado. Para quem só viu eu esmerilhando, aqui eu marquei 25 milímetros nessa primeira marca, e nessa segunda é a marca onde a gente vai ter que fazer o rebaixo, tá? Então, o que eu acho que eu vou fazer dessa vez, nesse lado, para ver se é mais fácil, vou cortar todos juntos, e aí eu vou fazer o rebaixo igual o que eu tô fazendo, igual o que eu já tô vendo aqui, vai ficar melhor, mais fácil talvez. Então, na verdade, eu vou fazer primeiro o rebaixo e depois eu corto individualmente. Vamos ver como é que faz. Bom, consegui cortar os 10 feixes de mola, 5 inferiores e 5 superiores, vezes 2 lados. No total eu tenho 20 quadradinhos desse de aproximadamente 25 milímetros, e com o chanfro aqui onde ficaria preso o braço de suspensão. A Bianca vai ficar parada, eu vou aproximar. Isso daqui é um presente, um carinho meu para todos os Zefrizinhos que assistem o canal. Isso daqui está à disposição. Os 10 primeiros Zefrizinhos que chegarem aqui, se identificarem, eles vão receber gratuitamente essa pequena recordação. Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou conseguir colocar o feixe de molas aqui dentro, talvez já em definitivo, e ele ficando na posição, e a gente precisa torcer para que o desbaste que eu fiz e as marcações que eu fiz ali sejam o bastante para que eu consiga montar o conjunto. Então eu tenho certeza que eu já vou engraxar, vou encaixar as lâminas aqui e a gente vai começar a montar os braços. Agora que a gente já pegou uma intimidade com o quadro de suspensão, quando a gente vai fazer o engraxamento aqui, vai preso os biquinhos, a gente tem que imaginar o seguinte: esse tubo provavelmente ele fica repleto de graxa. Com um detalhe, a graxa ela não é renovável em 100% do tubo. Por quê? Essa peça, por exemplo, ela vai vir até aqui, mais ou menos. Nessa região, justamente onde tem essa parte mais apertada, existe uma bucha. Se a gente lembrar, quando a gente viu a fabricação da suspensão, 4 buchas são prensadas nessa região para apoiar essa parte do braço. Então, quando a gente faz o engraxamento através desse furo, a gente deixa essa peça repleta de graxa, um pouco de graxa acaba vazando através da bucha para essa parte. Essa parte aqui ela não é renovada. Então eu tenho que tomar um cuidado redobrado de engraxar bem o feixe, principalmente na parte central, na parte que ela vai ficar
é sem a possibilidade de receber graxa cada vez que a gente for fazer o engraxamento. Bom, então eu estou engraxando os feixes e a gente vai ter que instalar conforme eu já tinha combinado. No lugar de ser com os chanfros voltados para essa parte, eu vou girar 90 graus e vou colocar dessa forma. Então antes eu vou colocar essa daqui, que vai ser teoricamente a superior. O feixe inferior já foi encaixado. A gente tem aqui a parte rebaixada onde vai pegar o parafuso. E antes de montar os braços eu já vou aproveitar e colocar o outro. Bom, foi até mais fácil do que eu imaginava. Agora eu preciso segurar aqui do outro lado. E pronto. Eu tenho os dois feixes montados, já com os retentores na posição. E o rebaixo, ele está voltado aqui para a parte frontal e superior da suspensão. Agora que estou com o bracinho na mão, nós podemos inserir a parte inferior da suspensão e fazer todo o nosso trabalho valer a pena. Pronto, perfeito, só parafusar. Agora, como todos sabem, é só parafusar no sentido horário. Da mesma forma que fizemos no braço inferior, faremos no braço superior, colocando um pouco de graxa, desta maneira. Vamos inserir no tubo superior. Mais uma vez, parafusando no sentido horário. Quem não tem Cid Moreira, conta com a narração do Todd, que está ajudando a gente aqui na oficina hoje. Do lado de lá a gente já conseguiu fixar os dois braços. A parte ali central, onde vai presa a catraca, propriamente dita, ela tá solta do tubo ainda, para que a gente tenha um movimento aqui. Então, eu vou passar mais um pouquinho de graxa aqui. E agora eu vou encaixar na mesma seção quadrada que tem do outro lado. Só que esse aqui está um pouquinho mais rebelde. Pronto. Bom, a pior parte realmente é a sujeira de graxa. Por mais que a gente tenha contado com a Motor Clean aí no ultrassom para limpar o feixe de molas, a gente não consegue evitar esse tipo de situação. Na verdade consegue. A gente pega muito carro que a suspensão acabou de ser reformada e o carro chega aqui, eu pergunto para o dono: você quer que eu engraxe a sua suspensão? Ele fala: não precisa, porque faz 15 dias que eu fiz a minha suspensão. Aí eu convido, ele fala: olha, eu só vou colocar aqui para a gente ver a graxa nova então saindo, tá? E normalmente ali vai mais ou menos 1 quilo ou mais de graxa, porque a suspensão está absolutamente seca. E quando eu vejo esse tipo de sujeira, eu até não concordo, mas eu até entendo porque que o pessoal que acaba montando suspensão faz isso a seco. Como essa daqui é do Fuscati, e como toda a suspensão de Fusca gosta de graxa, eu vou montar não somente essa daqui com graxa, mas todas as que eu montarem, eu vou ter que fazer isso daqui, mesmo que eu tenha um tempo depois, perca um tempo depois fazendo a limpeza. Bom, o que eu percebi aqui com o Todd, os dois braços, um de cada lado, eles têm que ser comprimidos na direção do centro do tubo. Aí a gente tem aqueles rebaixos das lâminas e a gente só encosta o parafuso para que eles não se movimentem. No momento que a gente vai dar o aperto final, a gente percebe o retentor ele encolhendo um pouquinho, porque na verdade quando a gente aperta, a gente está fazendo o cônico da ponta do parafuso, encontrando o chanfro que a gente fez ali em cada um dos feixes. Então acredito que ficou perfeito aqui, tá? Só garantir que a gente vai dar em primeiro lugar o aperto para poder rodar com segurança, em segundo lugar, que é o que eu vou fazer agora, a limpeza, porque realmente a peça está muito suja. Os dois conjuntos
foram apertados aqui nas extremidades. Aqui no meio eu só encostei o parafuso que prende o feixe central. Então se eu não apertar a contraporca, a gente vai ter a situação que tem aqui em cima, ó. Aqui é onde a gente vai fazer a regulagem da catraca, tá? Então a posição inicial do braço superior, a Bianca vai mostrar ali, ela pode variar tudo isso daqui. Então imagina que isso daí é o mais rebaixado possível. Depois que o peso do carro vier aqui, você tem o carro está arrastando no chão, tá? Então aqui não precisa ser apertado agora. De qualquer forma eu vou deixar ele fixo por dois motivos. Primeiro, a gente vai transportar ele lá para casa para fazer a instalação no Fuscatia. E segundo, porque eu quero finalizar fazendo engraxamento desse quadro, além da graxa que a gente já colocou manualmente aqui. Aqui eu vou usar 4 bicos de engraxadeira novos. Bom, agora eu vou engraxar a suspensão. Tonela, você já tinha colocado graxa e tudo. A questão é que quando a gente vai com a engraxadeira, ela pressuriza a graxa nesse tubo. Provavelmente o excedente vai vazar um pouco para cá, mas é fundamental para que a gente lubrifique essa bucha. E mais importante, o rolamento, que na original seria simplesmente um... Olha, está entrando bastante, hein? Seria somente uma bucha. Aqui a gente tem um rolamento. E o momento de parar é quando a gente perceber que tem um pouco de graxa vazando por aqui. Apesar de que, como esse retentor é novo também, ele vai segurar bastante graxa lá dentro. Agora começou, ó, lá em cima. Então aqui a gente considera que tá bom. Agora eu vou lubrificar o de cima. O quadro está pronto, foi relativamente fácil fazer o serviço, considerando que eu já tinha as peças necessárias para complementar esse quadro, como os braços da suspensão e o feixe de molas. Eles já foram doados por outro quadro. O problema é que eu estou observando agora, a impressão que dá é que não seriam 5 molas e sim 6 em cada um dos tubos, porque ficou um pequeno espaço entre elas. Então é como se já tivesse sido removido um feixe do quadro doador de molas para a gente. De qualquer forma, ele está pronto. Se depois, na hora que eu desmontar o Fuscatia, eu perceber que tem uma mola a mais no Fuscatia, antes de subir esse daqui a gente faz uma modificação, porque provavelmente é relativamente fácil. A gente só solta aqui as extremidades e consegue enfiar a mola que, se é que está faltando, a gente consegue colocar a última mola. Outra observação, o parafuso que prende no centro aqui, no quadro original, ele fica apontado para cima. Como eu tinha comentado, esse daqui a gente girou o feixe para ele poder ficar nessa posição. Senão aqui não teriam os chanfros para prender nos parafusos. Então aqui ele está só esmagando as lâminas. O detalhe, se essa catraca ela não está exatamente 90 graus da posição original, a gente tem aqui um ângulo, isso daí eu desejaria que tivesse acontecido, um ângulo muito maior do que o original, tá? Ou seja, a catraca ela poderia subir alguns dentes aqui, eu não sei qual seria o ponto morto dela, da mesma forma que descer. E se ela subir um pouco, isso a gente só vai descobrir na hora que instalar no Fuscatia, vai ser bem legal para mim, porque eu consigo fazer uma regulagem a mais ali no caso do Fuscatia. De qualquer forma, está pronto. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Agradeço o pessoal da EGAS e da CWB Autopeças pelo fornecimento desse quadro. Quem quiser fazer esse tipo de modificação, seja catraca, seja quadro encortado, agora, finalmente, pode fazer com segurança, sem solda aqui no tubo, sem solda aqui na parte central, e pode fazer um negócio com um produto de primeira linha. Então é isso daí, o link da CWB com todas as opções de quadro está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a semana que vem, quando a gente vai instalar esse quadro no Fuscatia.